e promova entre nós um verdadeiro tabernáculo de reunião, onde o Senhor e o seu povo possam ter comunhão. Fala aos nossos corações, usa a tua palavra em nós. Somos dependentes, desesperadamente necessitados de receber a tua palavra nos nossos corações. Alimenta-nos, Senhor, e realiza tua obra em nós e entre nós nessa noite. Esperamos em ti, confiamos nossas vidas a ti. No nome precioso do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de comentarmos um pouco mais sobre os 3 textos que lemos, eu gostaria de, desde já, colocar qual é o encargo para esses 3 tempos que teremos de comunhão na palavra. Primeiro, parece muito claro para nós que nós estamos vivendo dias de muita urgência espiritual. Não basta que nós tenhamos chavões em nossos lábios, como últimos dias, último tempo, última hora, mas uma percepção vívida nos nossos corações de que nós realmente estamos vivendo nesses dias. Parece que no calendário de Deus há 3 marcadores principais: mundo, igreja e Israel. E deixando mesmo Israel de lado, já que aí há muitos indicadores também, quando olhamos um pouco a história atual, mas olhando os 2 outros indicadores, mundo e igreja. Então, realmente, nossos corações se convencem que nós estamos mesmo vivendo aqueles dias que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor. Irmãos, nenhum de nós pode, na verdade, imaginar adequadamente o que isso será. Um abrir e piscar de olhos, o mortal absorvido pela vida, o corruptível revestido de incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Recebermos um reino inabalável, como lemos em Hebreus 12. Porque, segundo lá o texto original, que já comentei, nós estamos em processo de receber um reino inabalável. Ora, meus irmãos, se isso realmente tem sido claro, tem tido o devido peso espiritual na nossa relação com o Senhor, qual será o estilo de vida que deveríamos viver? Por isso, nós lemos 1 Coríntios capítulo 7. A mesma ênfase. O tempo se abrevia. Então, o que resta? Nós não vamos comentar esse texto agora na introdução, porque no momento oportuno, seja hoje, amanhã, um desses 2 dias, voltaremos a esse texto e estudaremos com mais detalhes o que Paulo quis dizer exatamente, quando ele usa palavras tão solenes e de tanto peso, abordando até mesmo um relacionamento tão santo aos olhos do Senhor, que é a vida conjugal. E dizendo que os casados aprendam, tenham essa realidade em si, de viver como se não fossem. Parece muito claro no contexto, nós vamos examinar depois, com mais cuidado, que ele está falando de um único alvo, um único foco. E que então esse tema família, e mais especificamente o relacionamento conjugal, na verdade é um anexo, é um meio através do qual, e um meio o qual, o Senhor usará e usa em nossas vidas, para então completar, consumar esse seu, nas palavras também de Paulo, supremo propósito. Mas não são alvo, não são foco, não é a nossa vocação. Nós não fomos chamados para ser casados, compreendem o que estamos dizendo? Nós fomos chamados para que as glórias de Cristo sejam vistas em nós, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Tanto é que se formos olhar o casamento santo e sublime como é, nunca percamos isso de vista, amados irmãos, muito mais em dias tão difíceis que vivemos. Mas se formos considerar o que significa casamento, do ponto de vista do eterno propósito de Deus, o que temos que dizer é que são relações provisórias. Provisórias. Porque diante dele, quando estivermos diante dele, essa realidade não será necessária. Casamento, relações exclusivas entre homem e mulher, não é? O casamento bíblico, nada disso será necessário. Por quê? Porque nós seremos todos introduzidos na realidade única, espiritual, do que é o casamento.
a ceia das bodas do Cordeiro. Então, que necessidade teria de casamentos na nossa chamada eternidade futura diante do Senhor, não é? Então você vê que Paulo usa essa mesma linguagem em 1 Coríntios 7, o que resta. Então ele diz, advirto vocês que são casados, e adverte outras esferas, os que se alegram, os que choram, os que compram, os que usam do mundo. Veja que ele faz aí 5 advertências para 5 esferas, e começa com essa questão, a mais sublime, o casamento. Sejam como se não fossem. Então ele está dizendo, tome cuidado. Seu casamento, sua família, por mais sublime que isso seja aos olhos de Deus, não é o alvo do sublime chamamento de Deus. Então, voltaremos a isso depois. O texto de Hebreus já falamos um pouquinho, e o texto de Tessalonicenses, vamos comentar um pouco agora, na verdade, uma nota só. Então, abra por favor aí, acompanhe comigo. 2 vezes nessa pequena passagem, está aí no verso 10, e está aí no verso 12. O termo, localize aí por favor, glorificado, se você está usando a versão revista atualizada. Quando vier para ser glorificado. E no verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O sentido mais específico dessa palavra, e ele é importante pelo seguinte, só aparece essa menção aqui, no texto original, as 2 vezes que estamos lendo. Então você não vai encontrar em nenhum lugar mais do Novo Testamento essa palavra, apenas aqui. 2 vezes num mesmo contexto imediato. E o significado lindo dessa palavra é adornar com glória. Então vamos ler com essa tradução em mente. Então o texto está dizendo assim, que quando o nosso Senhor Jesus vier, olhe de novo o verso 10, ele será adornado com glória nos seus santos. E aí de novo parece que isso faz eco para o texto de Apocalipse 19, que já citamos. Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E mais ao final, isso é Apocalipse 19, 6, versos seguintes, vai dizer, pois lhe foi dado vestir-se. Veja bem de onde procede essas vestes que estarão na esposa, nós, a noiva corporativa de Cristo. Diz, lhe foi dado vestir-se, ou seja, não é exatamente dela, nem foi provido por ela mesma, não é? Mas pela obra de Deus nela, que passa pela resposta dela, sempre, uma interação, não é? Uma sinergia, não é algo que você cruza o braço e diz, eu estou aguardando que o Senhor um dia me revista de glória, não é? Nós sabemos que assim não é a santificação segundo o ensino bíblico, não é? É um processo interativo do Senhor conosco. Hoje, se ouvirdes sua voz, isso é o que ele sempre faz, falar conosco. E qual é a nossa responsabilidade? Não endureçais os vossos corações. Né? Então o texto de Apocalipse diz que essa noiva será adornada com glória, porque essas vestes que ela veste foram-lhe dadas. Foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. E ele explica, ora, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? Então aqui, quando ele vier, ele será, nosso Senhor Jesus, ele será adornado com glória nos seus santos. Então ele está dizendo que essa glória que ele tem, ele é o resplendor da glória. Então essa glória que ele tem, explicitamente será vista nos seus santos. Mais uma vez, verso 12. O mesmo termo, como já falamos, e apenas essas 2 vezes ele ocorre. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo, adornado com glória em vós. Então, na verdade, nós temos 2 coisas juntas, né, que não podem ser separadas. Primeiro, a igreja revelando esse adorno de glória que é o próprio Senhor nela, nesse tempo da sua vinda plenamente. E então, no verso 12,
Tudo isso para que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo então, adornado com glória, em vós e vós nele. Agora, entre os dois adornos com glória, versos 10 e 12, nós temos o verso 11. E o que diz o verso 11? O que é necessário para que sejamos adornados com glória, nós, igreja, e para que o nome do nosso Senhor Jesus seja adornado com glória?